年8月10日、新生ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した。極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア、両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。本土決戦においてブリタニア軍は人型自在戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力は予想をはるかに超え、日本側の本土防衛線はナイトメアによってことごとく突破されていった。日本は帝国の属領となり、自由と権利とそして名前を奪われた。エリア11、その数字が敗戦国日本の新しい名前だった。僕はスラ、僕はブリタニアをぶっ壊す。E aí galera, firmeza, aqui quem fala é o 0x e hoje eu tô trazendo a análise do anime Code Geass e Gears R2. Bom, vamos começar com a história. Pelo que vocês viram aí, deu pra entender um pouco. Pra quem não entendeu, eu vou explicar. Em 2010 aconteceu tipo uma guerra entre Britânia contra Japão, pois Britânia queria os recursos que o Japão continha. Então, num ato de egoísmo e querer poder, Britânia invadiu, e como Britânia tinha um grande reforço militar e também a grande tecnologia que era os Kingdmire, que eram robôs gigantes que podiam destruir tudo com armas de fogo, eles invadiram e assim eles conseguiram dominar o Japão, que depois ficou conhecido como Área 11. E os habitantes ou eram escravos ou eram tipo empregados manipuláveis, e eles eram conhecidos como Elevens. Bom, e agora começa a história. Alguns desses Elevens, eles querem recuperar a sua liberdade então eles tentam direto fazer rebeliões. Para os britânicos ter vantagem, eles falavam que todos esses que tentavam ter a liberdade eram considerados terroristas. Então eles começavam a atacar sempre com os Kingdmire. O protagonista se chama LaRouche Lamperouche. Um britânico. Ele viveu a infância dele inteira quando aconteceu essa guerra. E então, 7 anos depois, quando ele estava saindo da escola dele, matando aula para poder entrar numa aposta de xadrez, ele sem querer, ele entra dentro de um caminhão, sem querer, e dentro desse caminhão tinha tipo uma arma biológica que os japoneses tinham para poder começar a invadir e destruir esse nível de ordem da Britânia. Mas como o LaRouche estava lá dentro, sem querer ele ativou essa bomba, mas no lugar dela explodir igual uma bomba, saiu uma pessoa de dentro, e essa pessoa fez um pacto para poder pro LaRouche, porque o LaRouche iria levar um tiro, e essa pessoa entrou na frente dele e levou o tiro. Quando o LaRouche fez esse pacto, ele ganhou o olho dele modificou e ganhou o poderoso Gears. Assim que ele ganhou esse poder, ele automaticamente ativou para matar o policial que iria matá-lo. E com esse poder, ele poderia talvez realizar o sonho dele, que ele tinha desde que era criança, que era destruir Britânia. Só que o problema é que o governante de Britânia era alguém muito poderoso, então ele tinha comando total. E para o LaRouche conseguir derrotá-lo, ele precisaria de um grupo basicamente. E só com o poder do Gears, ele não teria tudo isso. Então, com a ajuda de alguns japoneses que aceitaram lutar por essa revolução, ele criou a Ordem dos Cavaleiros Negros, que seria os guerreiros perfeitos para uma nova guerra. E agora eu vou contar sobre alguns personagens que são importantes. O Suzaku, que é o melhor amigo do LaRouche, só que ele luta do lado dos britânicos, pois desde criança ele era um japonês, só que ele foi treinado por britânicos, então
mais ou menos ele tem meio que um orgulho britânico. Ele não sabia que o amigo dele estava indo do outro lado. E eles entraram, e ele é o mais poderoso dos cavaleiros que os britânicos têm, os cavaleiros dos King de Maria. Outro personagem principal é a Kallen. Ela é filha de uma japonesa com um britânico. Então ela teve que agir como uma britânica, já que os britânicos tinham mais poder. Para ela poder estudar, ela teve que fazer isso. E só que ela lutava pela revolução também, secretamente. Então ela tinha dupla personalidade para poder conseguir a revolução e ter a sua liberdade também. Desse jeito. E tipo, ela se tornou, depois que tudo isso aconteceu, ela teve que conseguir de algum jeito essa revolução. Aí do nada ela encontra o Lelouch, mas não o Lelouch em pessoa, pois como ele precisava fazer essa guerra, ele não poderia ir do jeito que ele estava. Então ele criou uma identidade secreta conhecida como Zero. Que seria o símbolo da Revolução Perfeita. E agora uma curiosidade, Zero, pelo que vocês viram na imagem, basicamente foi o que me inspirou a ter esse nome, Zero X. Eu admito, eu acho o Lelouch um dos personagens mais da hora de todos os animes que eu assisto. Porque ele é um cara que tem o poder perfeito, ele luta por uma revolução e também por vingança, pois a irmã dele ficou cega e paraplégica por causa do imperador de Britânia. E a mãe dele foi morta. Então ele tem os motivos dele. Só que com esse poder, ele também teve que esconder dos próprios servos, ele escondia a aparência dele, ele nunca mostrava o rosto. O poder, ele apelou e começou a querer mais e mais para poder destruir Britânia. E isso começou a fazer cegar ele, pois assim ele começou a fazer de tudo para conseguir essa guerra. Não importava se ele tivesse que sacrificar os próprios soldados. O que foi um motivo que mais das pessoas começou a detestar o Lelouch. Só que o Lelouch é um cara que, tipo, quando vocês assistirem, vocês vão ter todo tipo de sentimento por ele. Vocês vão sentir, achar ele o personagem bem emotivo, um personagem inútil, um personagem fraco, um personagem forte. Vocês vão ter todos os sentimentos possíveis por ele. E outra coisa, os personagens coadjuvantes também tem muito, como o Suzaku, a Kallen, a VV, que é a alienígena que salvou ele, que ela é imortal, ela não morreu nesse tiro. A Nana, que é a irmãzinha dele que ficou cega. E um outro personagem que vai aparecer só no Code Geass R2, mas também é muito importante, é o Rolo. O irmão não biológico, o irmão do Lelouch. Bom, esse anime ele possui 25 episódios cada um, então são 50 ao todo. Ele tem uma trilha sonora muito boa, as músicas do anime muito boas, principalmente as aberturas. E tipo, esse anime eu recomendo para aquelas pessoas que querem um anime, tipo, um anime não muito longo, mas também não muito curto e que tem uma história bem profunda. Só que é o seguinte, eu já vou contar isso direto. A hora que vocês assistirem o último capítulo, assim que vocês acabarem, pesquisem na internet, final verdadeiro. Pois tem uma diferença de 3 segundos que, como vocês vão assistir o anime, os japoneses real, não tô falando do anime agora, eles tinham um final verdadeiro. Só que o problema é que os Estados Unidos quiseram tirar esse final e botar o final deles. Uma mudança de 3 segundos que pode mudar o anime inteiro. Então eu recomendo que depois que vocês terminem, vocês vejam esse vídeo. E outra coisa, esse anime, tipo, vocês vão curtir muito Lelouch e todos os outros. Tá, essa foi a minha análise bem breve do Code Geass. Eu recomendo que vocês assistam muito. E botem nos comentários algum anime que vocês queiram que eu fale, que já tenha acabado. Não pode tentar me mandar Naruto, essas coisas que não vai adiantar, que eu vou fazer análise só dos animes que acabou. Se quiser escrever nos comentários como tá ficando, o que eu posso fazer pra melhorar.
clique em gostei se gostou. Se quiser, favoritem. Se gostou e não tá no meu canal, pode se inscrever. Então, beleza, galera. Falou e até mais.